Nós louvamos ao Senhor, sentimos a Sua presença bem pertinho do nosso coração, amém? E uma palavra, uma leitura poderosa que veio encher os nossos corações. E eu estava preocupado com este culto, pensando numa palavra para os irmãos. E hoje à tarde, e veio ao meu coração, veio confirmar, porque já estava pensando nesta palavra. E, para tanto, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro em que escreveu o profeta Jeremias, no capítulo 2, e o versículo de número 11. Vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Amém? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolado, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Amém? Irmãos, é uma passagem bíblica que foi destinada ao povo de Israel. Porém, eu vejo que a Bíblia é a palavra de Deus e ela vem se aplicando em nossos dias com muito ímpeto, pois trata de algo assim de suma importância, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. A Bíblia nos fala que Jeremias viveu nos anos entre o ano 627 a 587 a.C. Ele profetizou durante 40 anos. Ele foi contemporâneo de três reis, Josias, Zedequias e também Joaquim. Durante esses 40 anos, Jeremias bradou, profetizou, falou, tudo aquilo que Deus mandou lhe dizer ao povo. E isso lhe custou muita coisa. Ele sofreu muitas afrontas, tentaram matá-lo, foi levado para o Egito de forma assim, muito forçadamente. Ele foi rejeitado pelos seus vizinhos, ele foi rejeitado pela sua família, sofreu muitas privações severas. Um homem, para defender a bandeira de Deus, isso lhe custou muito caro. Jogaram ele 2 vezes em uma prisão. Eu fiquei pensando, irmãos, na vida de Jeremias, tantos problemas, tantas dificuldades. E eu me virei para mim e disse: Marcos, alguma vez você foi jogado em uma prisão por causa do reino de Deus, defendendo o reino de Deus? Eu disse: não. Então eu estou no lucro. Eu estou no lucro. Pergunte para o seu irmão aí ao seu lado se alguma vez
te jogar em um buraco, em uma prisão por causa do reino de Deus. Eu creio que muito difícil, mas Jeremias passou por tudo isso. Tantas dificuldades, rejeição pelos seus vizinhos, pela sua família, pelos reis. Ele nunca se casou, um homem que viveu praticamente uma vida só neste mundo, mas muito acompanhado por Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode estar só aqui nesse mundo, às vezes rejeitado pela família, pelos amigos, pelos parentes, pelos reis, pelos aqueles que estão acima. A rejeição é implacável. Porém, o nosso Deus nunca nos deixa só. Amém? Quando ele estava no cárcere, Deus estava com ele. Quando ele foi levado para o Egito forçosamente, Deus o acompanhou. Ele nunca esteve só. Glória ao Senhor. Mas, irmãos, ele vem com uma palavra poderosa, uma palavra muito forte, e esta palavra nos chama a atenção. Ele viveu num tempo muito difícil, um dos piores, praticamente, do povo de Israel. E isto nos chama muito a atenção, porque Deus, ele faz aqui uma colocação, dizendo que o povo de Israel havia o rejeitado. Aquilo que as demais nações não fizeram. As demais nações não rejeitaram os seus deuses, visto também que não eram deuses, mas eles não rejeitaram. E Deus disse, mas a mim vocês rejeitaram. Então vamos observar que a nação de Israel rejeita o Deus Todo-Poderoso. E as demais nações não rejeitam os seus deuses. Isto mostra que Deus tem um amor implacável. Deus te ama muito. Deus nos ama muito. Amém? Nós que somos assim um pouco meio birrentinho, temos assim aquela sintonia de nos apegar e nos amar aqueles que nos amam, não é assim? Aqueles que fazem algo contra nós, nós ficamos assim meio... Mas Deus não, irmãos. O povo de Israel deu as costas, não queria. E Deus, perseguindo este povo com um amor implacável. Vamos agradecer por esse Deus que nós temos, irmãos. É um Deus lindo, é um Deus maravilhoso, que busca incansavelmente os seus filhos. Quando você ainda não temia o Senhor, havia um amor implacável sobre você. Oh, aleluia! Quando você estava lá no mundo, um amor lhe perseguia, era o amor de Deus. Irmãos, o que o profeta vem dizendo aqui? Disse, olha, espantai-vos, céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desassolados, assim diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Aqui, irmãos, vamos tentar peregrinar por aqui, nesses versículos, porque aqui Deus quer tratar a respeito de relacionamento. Relacionamento. Cavar cisternas era algo comum naqueles dias, porque não é como hoje que se tem água com muita facilidade. Você tem água na sua residência com muita facilidade. Mas nos dias em que Jeremias profetizou, a água não tinha assim com muita facilidade, então se retirava água de fontes. Mas o que Deus quis dizer aqui a ele, disse, olha, vocês cavaram cisternas que não retêm água viva e deixaram o meu manancial.
Aqui, irmãos, o texto está dizendo que eles não deixaram Deus totalmente, mas eles fizeram uma troca, uma barganha com Deus. E Deus não aceita troca. Deus não aceita estar em segundo lugar. Deus está sempre em primeiro lugar. Eles preferiram se declinar aos deuses pagãos. Eles preferiram servir um Deus que exigia menos, que não tinha assim tanta exigência, um Deus que podia ver, um Deus que podia apalpar, um Deus que podia sinalizar de alguma forma. E este Deus que os tirou da terra do Egito, eles agora trocam este Deus. E Deus disse: vocês preferiram cavar cisternas do que receber água de um manancial. Eles deixaram de abraçar este Deus e trocaram este Deus por reservatório, por águas rotas, águas que não são águas vivas. Irmãos, um dos pontos que Deus quis dizer a Jeremias é que quando você cava a cisterna, você está procurando uma comodidade, você está procurando romper um relacionamento com a fonte. Você vai procurar uma cisterna perto da sua casa, isso significa dizer que você não quer ir até a fonte que está jorrando. Você vai viver agora de uma água que não é água cristalina, que não é uma água potável, que não é uma água que vem lhe saciar realmente a sua sede. O povo de Israel agora prefere cavar cisterna que não retém água. A cisterna que eles cavavam, eles faziam uma espécie de um gesso e betumavam a cisterna, mas vinha o sol e aquela cisterna rachava, trincava e a água ia embora. E eles não tinham água o suficiente. Mas Deus está muito indignado. A nação de Israel prefere dar as costas para Deus e abraçar cisternas rotas. E o que Deus quer dizer com isso? No Novo Testamento, Jesus se depara com aquela mulher lá no poço de Jacó, e aquela mulher vai buscar água. E ela, costumeira, vai ali naquela fonte de Jacó, buscar água, e ali Jesus se manifesta a ela, e ela se identifica com Jesus, e Jesus disse: mulher, quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque vai jorrar uma fonte de água da vida, que salta para a vida eterna. Glória a Deus. E em São João capítulo 7, versículo 38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Versículo 39 diz assim: e isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. No Novo Testamento, Jesus começa a se identificar como a fonte da água da vida. Jesus começa a se revelar ao mundo que Ele é a fonte, e este relacionamento agora é com Cristo, e nós precisamos nos relacionar com Ele. Amém? Aquilo que o povo de Israel queria fazer é distanciar-se da fonte e ficar perto de cisterna, isso trazendo a ele uma comodidade muito grande e não ir à fonte. E hoje, irmãos, nós corremos o risco de passar por esse caminho da comodidade e não se relacionar com Deus na sua fonte. É um perigo muito grande que nós corremos de não
se relacionar com Deus e cavar cisternas. Cavar cisternas. Irmãos, uma cisterna, ela não aparece do acaso. É necessário você imprimir, é necessário você cavar, é necessário você esboçar ali um esforço muito grande para você abrir uma cisterna. E essa cisterna, geralmente, era coberta com barro, bem fechada, protegida. Mas, irmãos, você criar um ambiente que você não se relaciona com Deus, isto é um caminho inviável. O crente, ele precisa se relacionar com Deus, é na fonte. Reservatório, cisterna rota, não serve para nós. Nós estamos precisando estar ligado na fonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que estão vivendo de cisterna, vivendo de água não salutar, água não saudável, vivendo de uma forma muito fraca, porque não estão buscando esta água potável, esta água cristalina que está em Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 19 e 20, aqui nós temos uma passagem quando Deus tratou com o povo de Israel quanto ao maná. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Irmãos, nós precisamos ter um relacionamento diário com Deus. Amém? Quando o povo de Israel, Deus relacionou cisternas rotas, é porque eles não queriam ter um relacionamento diário com Deus. E Deus está sempre dizendo: eu quero um contato com vocês todo dia. Você precisa se alimentar da palavra todo dia. Você precisa ter comunhão com Deus todo dia. Amém? Você não pode viver de um culto só por semana. Não, o culto, ele não se acaba. Quando você sai, o culto continua. Amém? O que Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que eles peguem o maná todos os dias. Todas as manhãs, eles vão colher o maná. E o maná é o pão. E o pão é a palavra de Deus. Amém? E você precisa deste pão todo dia. E o que foi que aconteceu, irmãos? Logo no primeiro dia, alguns disseram: não, amanhã eu vou dormir até mais tarde. E eu não vou pegar maná. Eu vou pegar para amanhã, por hoje e para amanhã. E o que aconteceu foi que quando o sol nasceu, aquele maná que eles colheram a mais, se tornou mal cheiroso, e também os bichos se apoderaram daquele maná. Isso significa dizer, irmãos, que nós precisamos ter um relacionamento com Deus todos os dias. Aleluia! Você deve amanhecer ao acordar e dizer: Senhor, o dia raiou, eu preciso falar contigo. Você precisa falar com Deus todas as manhãs. Quando Jesus foi interrogado, os seus discípulos interrogou, dizendo: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou eles a orar. E disse: olha, o pão nosso de cada dia. Todo dia você precisa se alimentar deste pão. Todos os dias você precisa comer deste maná. O maná que você está comendo hoje, ele não serve. Amanhã você precisa de um maná novo. Uma orientação nova do Espírito Santo. Você não pode pensar: eu me alimentei hoje e agora só vou me alimentar
na semana que vem. Não, meu irmão, não, minha irmã, você precisa comer deste maná todos os dias. Você precisa ir na fonte todo dia. Você precisa desta água todo dia. Senão você vai se enfraquecer na fé e você não vai ter uma vida sadia na presença do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo escrevendo a esta igreja, ele disse: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova cada dia. Aleluia! Glória a Deus! Você precisa se renovar a cada dia. Hoje você foi renovado, mas amanhã você precisa de um outro renovo. Aleluia! Você precisa estar conectado, antenado com Deus todo dia. Às vezes o irmão disse: mas eu orei, fui numa vigília e orei a noite toda. Agora estou abastecido para mais um mês. Eu agora estou abastecido. O outro disse: eu acabei de ler a Bíblia toda e agora eu vou pegar uma férias. Eu acabei de ler, agora vou descansar. Não, meu irmão, o que você leu ontem, o que você leu antes de ontem, o que você orou ontem, Jesus disse: você precisa se renovar amanhã. Você precisa do maná de amanhã. Você precisa estar em contato com Deus todos os dias. Amém? Você não pode se afastar da fonte. Aleluia! Você não pode se afastar da fonte. A fonte está jorrando, mas você está junto à fonte. Esta seiva, esta água que desce sobre você e vai te alimentando todos os dias. Glória a Deus. A água, irmãos, é algo que Deus usa para nos manter perto dele. Amém? Esta água que você precisa é o veículo que Deus usa para você estar junto à fonte. Meu irmão, se você abriu uma cisterna, ela precisa ser fechada. Se há alguma cisterna aberta, ela precisa ser fechada. Não beba água de cisterna, beba da fonte. Aleluia! Glória a Deus! A importância de você estar perto da fonte. O povo de Israel parece que queria estar longe de Deus. Não, estamos aqui muito cômodo, estamos aqui sossegado, bebendo desta água, mas Deus disse: não, eles me rejeitaram e preferiram beber águas rotas. Águas que não vão satisfazer as suas vidas. No livro de Efésios capítulo 1 e versículos 3, nos diz assim: benditos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, estar junto à fonte significa dizer, estar perto da bênção. Estar junto à fonte significa dizer que você está perto do abençoador. Há muitas pessoas que vivem correndo atrás somente da água. E eu tendo água está bom, mas Deus, Ele quer mais de você. Ele quer que você beba da água, mas Ele quer que você fique junto à fonte. Aleluia! Junto à fonte. Não estou aqui dizendo aos irmãos que você não deve ser abençoado. Ser abençoado é muito bom, mas o melhor, irmãos, é você estar perto do abençoador. E quando você está perto do abençoador, todas as bênçãos espirituais já está agregada à sua vida. O que você precisa dizer: Senhor, eu já recebi todas as bênçãos espirituais, mas eu não vou me apartar da fonte. Eu não posso me apartar da fonte. Não é porque eu recebi uma bênção que eu vou me afastar da fonte. Não. Jesus, muito obrigado da bênção, mas eu vou ficar pertinho da fonte, porque esta fonte, ela é inesgotável. Aleluia! A Bíblia nos fala, irmãos, de alguém que só um pouquinho de água já foi o suficiente.
Há pessoas que se contentam com um copo d'água. Com um copo d'água. Mas Deus está dizendo, eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho muito mais para te oferecer. A Bíblia diz que 10 leprosos se aproximaram de Jesus e pediram um milagre. E Jesus curou os 10 leprosos. E quando eles saíram, foram se apresentar ao sumo sacerdote. Eles viram que estavam curados. Porém, 9 se afastaram. Foram procurar os seus familiares. Não voltaram mais atrás de Jesus. Mas um só disse não. Eu tenho os meus parentes. Eu tenho os meus amigos. Eu vou atrás da fonte. Aleluia. Eu vou atrás da fonte. Ele já me curou, mas Ele tem mais para me oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Jesus tem muito mais para te oferecer. Jesus já te salvou. Já é algo consumado. Mas se você ficar junto à fonte, Ele tem muito mais para te dar. Além de um milagre, de uma cura. Há muita gente procurando Deus só por uma cura. Só por um milagre. Só por algo, e Deus está dizendo, eu sou um manancial de águas vivas. Glória a Deus. Fecha, meu irmão, essa cisterna, esta coisa tão pequena que você abriu. Deus está mostrando, eu sou a fonte da água da vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus tem muito mais para te oferecer do que um copo d'água, do que um milagre. Vivemos numa geração, irmãos, de pessoas que só estão buscando água. Só água. Só água. Não querem provar do melhor de Deus. Aleluia. Deus tem o melhor para nos oferecer. Deus tem algo mais importante para te oferecer do que apenas um copo d'água. Ele está dizendo, eu tenho um rio de água viva. Quando aquela mulher lá no poço, ela percebeu que aquele que falava era uma fonte. Ela jogou o cântaro no chão e entrou na cidade e dizia, eu encontrei uma outra fonte, uma fonte inesgotável. Eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que haveria de vir. Irmãos, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, e vamos batalhar, e vamos buscar, e vamos interceder, e vamos lutar, Deus não deixa você sem essa água. Deus não deixa você sem esta água. A Bíblia nos diz em Juízes capítulo 15, versículo 18 e 19, a Bíblia nos fala que Sansão, ele lutou e depois de ter lutado, ele começou a contar. Ele começou a contar e ele disse assim, 1 montão e 2 montão. Com essa queixada, matei 1000 homens. Irmão, Sansão, ele não era um homem assim, não era um gigante. Não. Quem olhasse para Sansão, era um homem normal. Quem olhasse para Sansão, Sansão não mostrava algo diferente dos demais homens. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vinha sobre ele, oh, aleluia! Era algo impressionante, era algo incalculável. E a Bíblia diz que os homens de Judá vieram cercar, e cercou, e ele ficou encurralado e não conseguia sair. E quando ele viu que era muita gente, ele se valeu de uma queixada fresca de jumento, e depois de algum tempo, ele pôde contabilizar. Eu creio que Sansão foi contando um por um. Aqui já contei, tem 500. E começou a contar mais 500. E depois ele disse, com essa queixada, 1000 homens foram mortos. E de repente o Espírito do Senhor saiu dele. Ele se tornou um homem normal. E quando ele se tornou um homem normal, a Bíblia diz que ele disse, agora eu vou morrer de sede. Ele estava muito cansado. Vou morrer de sede. E quando ele assim disse, ele orou ao Senhor.
Ele pediu ao Senhor. Ele disse: Deus, eu não posso morrer no meio desses incircuncisos. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dele água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar: a fonte que clama está em lei, até o dia de hoje. Eu fiquei a pensar, irmãos, aqui, nesses versículos que está em Juízes capítulo 15, 18 e 19. Quando você se dispõe a lutar, a lutar, a lutar, e se você se esvair em força, fique certo de uma coisa: clame pelo Senhor, que a fonte está do seu lado. A fonte vai jorrar, aleluia! A fonte vai jorrar ao seu lado e você não será destruído, porque Ele é a nossa fonte. Aleluia! Que fonte inesgotável, irmãos! Que coisa linda! Nós não podemos viver longe desta fonte. Você não pode desprezar esta fonte. Esta fonte vai te saciar pela manhã, ao meio-dia, ao deitar. Esta fonte está jorrando e você precisa desta fonte. Nós precisamos viver com esta fonte, e esta fonte é Jesus. Aleluia! Mas, irmãos, algo que me encanta muito, é que Davi, ele descobriu esta fonte. Ele buscava ao Senhor. Quando Eli, os seus filhos resolveram fazer mal diante dos olhos do Senhor, eles desprezaram a fonte, eles desprezaram a Deus, e a Bíblia nos diz que os filisteus vieram contra os filhos de Israel, e eles tiveram uma baixa, e nesta baixa eles disseram assim: nós estamos perdendo a guerra, porque a arca do Senhor não está aqui. E eles enviaram homens para buscar a arca do Senhor, para estar no arraial, para eles vencer a guerra. E eles assim fizeram, buscaram a arca do Senhor, e trouxeram a arca do Senhor para a guerra. Mas nesta guerra, eles não ganharam. Eles perderam a batalha. E a tragédia foi grande. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Uma nação, uma geração, que usava a arca do Senhor como amuleto, e não usava como uma fonte. Não usava como um meio de adoração ao Senhor. Usava a arca como um meio de ser um abençoador, e não a arca para adorar ao Senhor. Quando assim as pessoas procedem, não recebem de fato aquilo que Deus quer lhe dar. A arca não é um amuleto, a arca era a presença do Senhor. Você deve ter a arca, mas você deve adorar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você não deve vir à igreja simplesmente para receber algo de Deus, mas você deve sair de casa e diz: eu vou adorar ao Senhor. Glória a Deus. Mas Davi, irmãos, encanta, porque quando ele assumiu, ele disse: não, eu vou buscar a arca do Senhor, eu vou buscar a arca do Senhor. E quando ele resolve buscar a arca, ele veio trazendo a arca de uma forma incorreta, e os carros que traziam a arca tropeçou, e a arca ia caindo, e ele diz que Uzá foi tentar proteger a arca, a ira de Deus se acendeu contra ele, e ele morreu. Davi ficou muito preocupado, disse: não, vamos interromper esse resgate, e vamos parar por aqui. E a arca foi parar na casa de um homem, Obed-edom, e ali a arca ficou por 3 meses. Davi ficou sabendo que Obed-edom era um homem agora muito abençoado. E agora Davi disse: chegou o momento de trazer a arca do Senhor.
Chegou o momento de nós buscar a arca. E Davi preparou. E Davi fez todo o preparo. Glória ao Senhor. E eu me encantei, irmãos. Porque em 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 13. Abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler este versículo que me chamou muito a atenção. Que diz assim, 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 13. E sucedeu que, quando eles levavam a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Para um pouquinho e vamos pensar. Esses levitas, eles pegavam a arca do Senhor, eles davam 6 passos e eles paravam e iam sacrificar ao Senhor. Não me pergunte, irmãos, quanto tempo eles demoraram para chegar em Jerusalém. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. 6 passos, paravam. Sacrificavam ao Senhor. 6 passos, paravam e sacrificavam ao Senhor. Irmãos, eles não estavam com pressa de chegar. Eles queriam, irmãos, estar andando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Você não deve ter pressa, meu irmão. Você não pode vir aqui pensando somente no resultado. Você deve chegar aqui dizendo: Senhor, eu vou te adorar. Eu vou dar 6 passos. Eu vou parar. Eu vou dar 6 passos. Eu vou parar. Eu quero estar junto à fonte. É o mais importante da minha vida. É eu dar 6 passos e parar. 6 passos e parar. E adorando ao Senhor. Aleluia! Glória ao Senhor! Quem está junto à fonte não tem pressa. Sabe por que não tem pressa, irmãos? É porque jorra dia e noite. Aleluia! Uma vez eu fui buscar água aqui na bica. Quem já foi nesta bica que tem aqui embaixo? O saudoso pastor Sebastião. Um dia me levou lá na bica e quando lá cheguei, levei 2 garrafões e quando eu enchi o segundo garrafão, me deu uma sensação de fechar a torneira. Não é assim? Você enche o garrafão, diz assim, agora tem que fechar a torneira. Irmãos, quando você está em uma fonte, a torneira não fecha. Aleluia. Aleluia, ela jorra. Você não tem pressa. Você caminha, você adora, aleluia. Aqui não tem pressa. Davi não tinha pressa. Ele disse, olha, vamos dar 6 passos e vamos sacrificar bois, carneiros cevados. Nós vamos entrar na cidade de Jerusalém, sem pressa, aleluia. Irmãos, quando você está na presença do Senhor, não tenha pressa, glória ao Senhor. Você está diante do Todo-Poderoso, Ele é a sua fonte inesgotável. Você deve ser um adorador implacável. Oh, aleluia! Você deve reverenciar muito este Deus. Você deve buscar muito este Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Mas, irmãos, quando nós estamos adorando, quando nós estamos buscando, nós não olhamos para o relógio. Nós não olhamos para o relógio. Uma coisa nós vamos fazer. Vamos dar 6 passos e vamos sacrificar. Mas quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Eu vou sacrificar ao Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, está nos incomodando a buscar o Senhor na fonte. Aleluia. O Espírito Santo está nos incomodando a você levantar pela manhã e dizer, Senhor, Tu és a minha fonte. Aleluia, eu vou te buscar pela manhã. Eu vou te adorar. Lá no seu trabalho, você é um adorador. Lá no seu trabalho vai jorrar uma fonte.
Quando você chega em casa, a fonte está jorrando. Você vai para a faculdade, a fonte está jorrando. Quando você chega à noite, a fonte está jorrando. Aleluia, você está junto à fonte. Mas eu quero água. Muito bem, a água é muito importante, mas eu prefiro ir ficar do lado da fonte. Irmãos, ficar do lado de Jesus é muito melhor. Aleluia, este mundo começa a perder a sua intensidade, o seu valor, quando você diz, a fonte para mim é melhor. Aleluia! Eu vou ficar do lado da fonte, e esta fonte é Jesus. Irmãos, eu registrei aqui algo que me chamou a atenção. Quando você deixa a fonte, você deixa de viver o melhor de Deus. Josué capítulo 18, versículo 3. Já estamos encerrando. Josué 18, 3 diz assim: E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes a possuir a terra em que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Aqui, irmãos, é algo impressionante. Quando uma geração, quando um povo não tem sede de Deus, ele perde a sede das conquistas. Ele se contenta com cisterna. Ele se contenta com muito pouco. Ele se contenta com uma canequinha de água. Ele se contenta em apenas molhar os pés. A Bíblia diz que Josué já estava velho, mas ele chamou os filhos de Israel e fez a seguinte pergunta: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra? Irmãos, é algo muito sério. É algo muito sério. Eles tinham saído do estado de escravidão, já tinham possuído a terra. Eles já estavam plantados dentro da terra. Mas os anos foram passando, e eles disseram, tá bom, não precisamos mais conquistar mais nada, os nossos inimigos estão longe, não somos mais escravos, está muito bom. Isto aí, irmãos, é viver de cisterna, isso aí é viver com águas rotas. E Josué o instiga, disse, vocês são muito negligentes, a terra está toda aí, Deus já tem dado a vocês, e vocês ainda não possuíram toda a terra. Queridos, nesta noite, eu estou dizendo para mim, Marcos, você não pode mais viver de cisterna, viva da fonte. Aleluia. Marcos, eu terminei de escrever esse texto, eu disse, eu vou escrever o meu nome. Marcos, você não pode mais viver de cisterna, você tem que viver da fonte. Jesus disse, eu sou a fonte. Eu estou dizendo para mim mesmo, estou dizendo a todos vocês, Deus tem muito a fazer, a terra já foi conquistada, mas nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir. Nós precisamos olhar e dizer, nós já saímos do mundo. Deus já nos plantou aqui dentro desta casa, mas Deus espera mais de nós. Deus espera mais de você. Deus quer que você vá à fonte. E se você for a esta fonte, você vai ver que você tem um potencial a mais. Você pode muito mais, você pode fazer muito mais. Os inimigos que estão plantados nessa cidade não vão resistir o poder de Deus que há na sua vida. Se você se achegar a esta fonte, oh meu irmão, você vai ver, oh aleluia, que você pode muito mais nas mãos do Senhor.
Você vai ver que você vai ser um Sansão, uma queixada vai vir na sua mão, e você vai lutar bravamente, e os inimigos cairão por terra, em nome do Senhor Jesus. E Josué disse: vocês são muito negligentes, Deus já vos deu a terra. Irmãos, Deus já entregou a cidade de Campinas em nossa mão. Aleluia! Deus já entregou essa nação em nossa mão. Deus já entregou este povo em nossa mão. Está diante dos nossos olhos e disse: não sejais negligentes. Mas o que eu tenho que fazer, Marcos? Você deve chegar junto à fonte. Chega junto à fonte. Você vai ver que você vai receber mais de Deus. Mas por que eu preciso receber tanto de Deus na minha vida? Por que eu preciso receber tanto de Deus? Por que eu preciso receber? Paulo, escrevendo aos Efésios, era uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, mas ele disse: vocês precisam se encher mais. Vocês precisam se encher mais. Vocês precisam ser mais cheios do poder. Irmãos, para que serve você estar cheio? Por que você deve estar cheio de poder? Por que você deve estar cheio do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque você precisa ser um canal de Deus aqui neste mundo. Você recebe e transmite. Você recebe e transmite. Você recebe e transmite. Agora eu entendi, irmãos, com muita clareza, por que é que às vezes nós começamos a ministrar aqui na frente e orar pelos irmãos, e orar. Quando eu chego em casa, eu me sento no sofá, parece que eu estou fraco. Parece que minhas forças se esvaíram, foram embora. E o Espírito Santo disse: Marcos, sabe por que você fica fraco? Porque você precisa se encher. Aleluia! Você se enche e abençoa. Você se enche e abençoa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo para abençoar, para expulsar demônios. Aleluia! Você precisa, igreja, ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio, você precisa estar junto à fonte, junto à cisterna, acomodados. Você não vai se encher. Aí eu orei muito ontem. Eu já vim no círculo de oração quarta-feira passada. Eu orei bastante já. Quando eu era jovem eu orava muito. Agora eu me aposentei. Eu acho que deve ter muita oração já guardada lá. Irmãos, Deus resolveu se mover através da oração. Deus é um princípio que Deus estabeleceu. Eu me movo através das orações. Se você buscar ao Senhor, Deus vai se mover. Se você buscar ao Senhor, a fonte vai jorrar. Aleluia! Se você buscar, a fonte vai jorrar. E esta fonte, ela é despertada através da oração. Aleluia! Se você orar, o tubo vai abrir. Glória ao Senhor. Se você orar mais, vai vir mais água. E você vai ser um abençoador neste mundo. E agora o Espírito Santo nos aclareia. Jesus estava andando no meio da multidão. E de repente uma mulher chegou perto dele e tocou nas suas vestes. E Jesus disse: opa, parei. Aleluia. E os discípulos disseram: o que foi, mestre? Jesus disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Disse: mas mestre, alguém te tocou? Todos lhe tocam. Jesus disse: não, saiu virtude. Saiu virtude de mim. Meu irmão, quando você se enche, você enche de virtude. E quando você abençoa, a virtude sai. A virtude sai. Glória ao Senhor. Você quer ser um abençoador? Você quer ser um abençoador? Deus está com a fonte aberta. Aleluia! E Deus está dizendo: Marcos, você precisa se encher. Aquela cisterna que você abriu e vivia dela, fecha. Pode fechar essa cisterna. Pode já colocar o pé em cima dela e quebrar. Pode começar a quebrar. Pode quebrar essa cisterna. Não serve mais. Irmãos, eu entendi uma coisa. Eu entendi algo assim impressionante pelo Espírito Santo. Glória ao Senhor. O reino de Deus
é tomado à força. À força. Esse negócio, irmãos, de eu sou uma florzinha de Jesus, florzinha, 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 o berçário já foi. O berçário você já foi. Tem algumas pessoas que estão no berçário. Meu irmão, você já saiu do berçário? Agora você vai lutar. Oh, aleluia, você vai lutar. Mas de que jeito eu vou lutar? Jesus disse, batei. Ali não fala se é com a mão esquerda ou se é com a mão direita. Ali não fala. Irmão, se for, bate com a direita, bate com a esquerda, bate com o joelho, dá uma testada. Mas o diabo tem que sair da frente. E nós vamos sair vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Não teremos tanta delicadeza não. No reino de Deus é tomado à força. Oh, pode aplaudir o Senhor, irmãos. O que eu preciso é me abastecer. E você vai fazer, você vai procurar esta fonte. Esta fonte vai jorrar. Eu estou assim, irmãos, com convicção muito plena que há pessoas que vão superabundar. Aleluia. Oh, aleluia. Não se assuste não. Essas pessoas vão chegar junto à fonte e vão bater. Oh, aleluia. Pode bater, meu irmão. Pode insistir ali. Ore, busque ao Senhor. E esta fonte vai jorrar. E você será um canal, um tição aceso neste mundo. Deus conta com você. Deus conta com você. Você foi a florzinha de Jesus. Foi muito bom. Mas hoje, Deus lhe entrega algo na sua mão nesta noite. Você recebe nesta noite aquela cisterna que você abriu, que lhe traz tanta comodidade espiritual. Pode começar a fechar. Pode começar a fechar. Dá-se espaço e para. Mas vai demorar, não tem problema. Dê-se espaço e para. Vamos sacrificar ao Senhor. Vamos adorar. O Espírito Santo está lhe convidando a você não ter pressa. Pode dobrar o seu joelho e comece a lhe dar os seus passos e parar. Dê-se espaço e para. Diga, Espírito Santo, eu só vou levantar daqui quando eu estiver encharcado do teu poder. Quando eu estiver encharcado da tua glória. Oh, aleluia! Deus vai se manifestar na sua vida à medida que você se aproximar desta fonte. Vai pensando na fonte, porque a água vai jorrar. E quando a água jorrar, você pode ficar olhando que os anjos do Senhor estarão trabalhando ao seu favor. Você não vai precisar colocar a mão. Deus põe a mão por você. Quando você colocar a mão sobre alguém para curar, uma outra mão chegou primeiro. Aleluia! Oh, glória ao Senhor! Nós vamos ver os milagres do Senhor acontecendo. Nós vamos ver o mover de Deus acontecendo em nosso meio. Irmãos, nós vamos ganhar esta cidade para o Senhor Jesus. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. E Deus colocou no coração do nosso pastor, não vamos perder nenhuma alma. Nenhuma alma. Vamos buscar, vamos nos encher, e Deus vai dar a direção, Deus vai nos capacitar. Filhinhos, por que vocês estão negligentes? Em chegares, em possuir a terra. Deus já deu. Deus já deu, aleluia. Deus já entregou. Tudo já foi conquistado, agora é só você possuir. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos guarde. A fonte está jorrando. Amém?